Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao episódio 40 dos dividendos do mês, de forma a pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações e por aí fora. Muito bem, agora já estamos no mês de janeiro de 2026 e podes ver que o portfólio yield está nos 4,56%. O que estou a receber anualmente em dividendos é cerca de $589 e o que estou a receber em média mensalmente em dividendos é aqui cerca de $49. Portanto, há aqui meses que estou a receber menos, cerca de $32, e há outros meses que estou a receber mais, cerca de $66. Por isso, eu sei que há aqui alguma discrepância, mas comparativamente a outras séries que também recebo dividendos, esta diferença não está assim tão significativa. De qualquer modo, a última aquisição que eu fiz, se bem me recordo, foi a Novo Nordisk, não foi? Entretanto, podes ver que já vai com uma valorização de cerca de 17,44%, que acho que até é bastante, tendo em conta que só passou cerca de um mês. Olho para aqui para a Novo Nordisk, quando foi adquirida foi perto deste nível de suporte e parece que agora já está a querer recuperar. Não quer dizer que comece agora realmente a recuperar, mas pelo menos já teve toda esta subida, ou seja, adquiri cerca destes valores e até agora subiu, portanto, se fosse realmente a partir daqui, tinha sido uma subida de cerca de 22%, quer dizer que eu adquiri um pouco mais acima. Provavelmente quando a Simple Moving Average, com inputs de curto prazo, que são estas linhas amarelas, se cruzaram, foi mais ou menos quando eu adquiri e realmente teve esta valorização. Sendo que Novo Nordisk está com um dividend yield neste momento de cerca de 3,07%. Quando eu adquiri, o dividend yield acredito que tinha sido um bocadinho superior, mas mesmo assim, mais de 3% não é nada mau, tendo em consideração que ainda pode valorizar mais. Ok, existe essa possibilidade, por isso eu estou bastante satisfeito com a aquisição do último mês. Mas agora vamos realmente focar na aquisição para este mês, pelo menos para o meu perfil de investidor e objetivos, e para tal eu quero primeiro ver os vossos comentários. E vamos começar com o Patreon. E no Patreon houve aqui um comentário da Paula que sugeriu a Calm. E a Calm realmente tem um dividend yield bastante elevado, de 6,97%. Isto é praticamente 7%. No último ano teve uma queda de cerca de 25%, pronto, aproximadamente 26%. E agora relativamente à segurança dos dividendos e comparativamente à mediana do setor, vamos cá ver. Então, payout ratio até está relativamente aceitável. O interest coverage está estranhamente acima da mediana do setor, ou seja, este interest coverage não é nada normal. Portanto, está aqui um valor que é surreal. Pronto, de qualquer forma, eu vou saltar isto por enquanto. Não temos debt to equity, que é um aspecto negativo, menos aqui não apresentam. Margem de resultado líquido muito acima da mediana do setor, que é um aspecto positivo, e return on equity também acima. Portanto, nestes aspectos é algo positivo, mas estamos a falar de uma empresa que já foi vista no passado. Ou seja, esta empresa em específico, eu estou a aguardar que atinja o SMMA. Eu coloquei aqui também como se fosse um nível de suporte, a amarelo, só para termos uma noção, né, que é o SMMA quando atingir, por isso de volta dos 69, 68. Ainda falta aqui uma queda de aproximadamente, se calhar, 5, 10%. Deixa-me só confirmar que uma queda de, sim, cerca de 10%. Por isso, houve aqui uma altura em que se mostrou realmente estável num longo período, por isso este contínuo crescimento que realmente queremos ver, e por isso esta passa em vários critérios. Mas isto foi só desde 2003, por isso antes disto mostrou uma grande instabilidade. Mas a partir daqui realmente houve este crescimento, e a SMMA, que é esta linha azul, tem servido mais como um suporte, o que é um aspecto positivo. Portanto, eu vou aguardar que atinja esta linha azul, portanto, onde está a risca amarela, ou deixa um pouco abaixo, e depois faço um estudo para ponderar se vale a pena ou não adquirir. Por isso, até lá, eu vou aguardar. Assim sendo, o que eu te vou pedir, Paula, é se continuares a acompanhar esta empresa e eventualmente atingir aqui a SMMA, que é de volta dos 69, 68, então escreve novamente nos comentários, porque se calhar pode realmente valer a pena adquirir para o meu perfil de investidor e objetivos. Mas pronto, isto foi a sugestão no Patreon. Agora, no YouTube, por isso, temos aqui a começar pelo João, em que ele sugeriu HTGC. HTGC tem um dividend yield de 10%, ou seja, quando eu olho para este dividend yield já fico um pouco assustado, porque provavelmente das duas uma. Ou existe uma probabilidade elevada de talvez no futuro cortarem os dividendos, ou então a mesma está continuamente em declínio. Por isso vou verificar ambas, ou seja, olhar para a segurança dos dividendos com base nestes rácios, um payout ratio mesmo muito elevado, acima dos 90%, e se olhar para o total debt to equity também está muito acima da mediana do setor, mas ainda está aceitável. Agora, interest coverage abaixo da mediana do setor, mas está aceitável. Margem de resultado líquido e return on equity também estão aceitáveis, portanto, até agora passa nestes critérios. Mas quando olhamos aqui para o gráfico, é assim, não tem estado continuamente em declínio, mas realmente estamos a falar de uma empresa, de uma ação, neste caso, bastante volátil. Ou seja, agora está nos 18,39, mas não ficaria surpreso se mais tarde ou mais cedo atingisse aqui os 11,41. Eu vou tentar colocar aqui um nível de suporte só para tu entenderes onde é que eu estou a olhar, portanto mais ou menos estes valores, e se algum dia atingir estes valores estamos a falar de uma possível queda de
aproximadamente quase 40%, que é bastante. Estamos a falar apenas de mínimos relativos, que rompeu completamente esse MMA e desceu muito abaixo. Portanto, isto tem acontecido ao longo de todo o período de vida desta empresa. Por isso, aqui a nível de análise técnica, vejo isto mais como um aspecto negativo e para já prefiro evitar. Ou seja, se realmente atingir estes valores, aqui ainda vou ponderar. Até lá, eu vou aguardar. Para além que, deixa-me só ver uma coisa, há quantos anos é que esta empresa tem pago e crescido os seus dividendos? Tem sido apenas 0 anos. Ou seja, o que isto mostra é que não é assim tão estável em termos de pagamento e crescimento dos seus dividendos, que é um aspecto negativo. Porque é que nós gostamos de dividend king, dividend aristocratas? Porque realmente há previsibilidade, há estabilidade em termos de pagamento de dividendos. E aqui não encontramos isto nesta empresa. Por isso passamos à próxima sugestão, que é do Diogo. Não, aliás, o Diogo não sugeriu nada. Quem sugeriu foi o outro comentário, que foi aqui a Dominion. Esta aqui, relacionado com o setor energético, tem um dividend yield de 4,55%, que não é nada mau. No último ano teve um crescimento de 6,59%. Em termos de rácios de segurança dos dividendos, vamos cá ver. Tem pago e crescido há 0 anos consecutivos. Pronto, isto já é um aspecto negativo. Em termos de payout ratio, também está elevado. Interest coverage está praticamente em contra a medida do setor. Total debt to equity acima, mas ainda é aceitável. Portanto, aqui o aspecto mais negativo é a falta de previsibilidade e também o crescimento dos dividendos inexistente, o que é um aspecto negativo. Agora, tem havido aqui uma altura que realmente cresceu bastante, tal como podes ver, vou só colocar para tu veres melhor, mas não mostra ser uma ação estável, infelizmente. Por isso, esta aqui também irei descartar. Se estivesse continuamente acima do SMA, como mostrou ao longo de um grande período, agora teve toda esta queda e parece que está a ter algumas dificuldades. Ou seja, o SMA, que antes servia como nível de suporte, maioritariamente, agora parece estar a servir mais como resistência e por isso este declínio é algo que eu quero evitar. Pronto, a próxima sugestão foi aqui a HP. Agora, a HP, eu já tinha visto esta empresa no passado e eu posso-te apresentar os aspectos negativos que eu encontrei, por isso temos que colocar na balança se vale ou não a pena. Tu tens que fazer o teu próprio estudo, eu faço o meu e entendo se faz ou não sentido para mim. Agora, tem um dividend yield de 5,42%. Eu acredito que digas que possa, para ti, talvez ser uma boa oportunidade, porque teve uma queda de quase 40% no último ano, mas temos de ter aqui algum cuidado. Pronto, é verdade que tem pago e crescido os seus dividendos há 15 anos consecutivos, o que é um aspecto positivo, e a taxa de crescimento não está assim tão má, mas agora vamos olhar para a segurança dos dividendos. Em termos de payout ratio, acho que até está tranquilo comparativamente à mediana do setor. Em termos de interest coverage, também está muito alto, pronto, abaixo da mediana do setor, mas continua-se alto, que é um aspecto positivo. Em termos de total debt to equity, tal como podes ver, aqui apresenta NM, capitais próprios negativos, por isso tens que ter atenção a isto. Para além que vemos uma empresa, ou pelo menos uma ação, que maioritariamente não tem aquele crescimento contínuo que gostaríamos de ver e estabilidade que eu procuro a nível de análise técnica. Por isso houve aqui uma altura que houve realmente esse crescimento, mas a partir de 2014 houve toda esta instabilidade e agora é mais um declínio do que propriamente um crescimento. Ou seja, estamos em 2026 ao preço 30,32 e estamos praticamente a ver o mesmo preço que vimos em 2005. Uma empresa que está, em termos de preço, igual como estava em 2005, para mim é algo a evitar. Pronto, também depende de empresa para empresa, mas de qualquer modo, esta não é de todo uma empresa que para já eu quero adquirir comparativamente a outras que eu acho que podem ser mais interessantes, está bem? Especialmente comparativamente à aquisição que vai ser para este mês, que eu acho que vai ser uma aquisição, a meu ver, interessante para o meu perfil de investidor e objetivos. Pronto, então a tua sugestão foi HP, agora temos um Marco que sugere a CSWC, que está aqui. Entretanto, esta ainda não está no nível de suporte que eu tinha traçado, porque esta já foi vista anteriormente. Houve aqui alturas que realmente encontramos aquele contínuo crescimento, mas há realmente alturas que desce muito mais abaixo. Por isso, estes picos, quando cai a sério, acho que são quedas muito acentuadas. Sendo que eu coloquei este nível de suporte, mas eu vou colocar aqui já outro, porque acredito que com base nestes mínimos relativos possa fazer mais sentido. Portanto, até tocar neste vermelho, estamos a falar de uma possível queda de cerca de 5%, que não é muito, mas até tocar neste outro que eu tracei, é uma queda de cerca de 25%. Por isso é colocar na balança para ver se compensa ou não. Mas em termos de dividend yield, estamos a falar de uma empresa que tem um dividend yield de 11,24%, ou seja, é bastante. Agora, será que tem pago e crescido os seus dividendos há muitos anos seguidos? A resposta é não. Mas pelo menos tem pago e crescido os dividendos há 5 anos consecutivos, o que é um aspecto razoável, porque 5 anos não é muito. Em termos de payout ratio está muito elevado, exato, aqui já seria para descartar. Mais tarde ou mais cedo podem cortar os seus dividendos, ainda por cima, não só comparativamente à mediana do setor, mas por estar também muito acima dos 100%. Em termos de total debt to equity, acima dos 100% também. Não é que isto seja um impedimento, mas está muito acima da mediana do setor.
Em termos de interest coverage está aceitável, mas realmente a parte do payout ratio acredito que seja só uma questão de tempo até cortarem os dividendos. Por isso temos que ter aqui atenção que esta pode ter uma grande queda quando anunciarem que existe a possibilidade de cortarem os dividendos. Por isso há aqui um cuidado adicional que devemos ter. Agora, a última sugestão que foi feita foi aqui a WPC. A WPC, tal como podes ver, tem um dividend yield de 5,72%. No último ano cresceu quase 21%. E se olharmos para os seus dividendos, então tem crescido e paga apenas um ano consecutivo, o que é, pronto, muito pouco. Em termos da segurança dos dividendos, podemos ver que o payout ratio está muito elevado, muito acima de 100%. Mais tarde ou mais cedo vão cortar novamente os dividendos, por isso há que ter esse cuidado adicional. Um total debt to equity acima dos 100, mas pronto, vai quase de encontro à medida do setor, o que é um aspecto normal para este tipo de empresas. E temos a falar do interest coverage, também aceitável. Agora, eu estou a ver isto tudo, mas não precisava, porque estamos a falar de um REIT. Um REIT não é indicado para esta série. Eu tenho uma série específica para REITs e por isso aqui é mais para empresas, entre aspas, normais, que não estão relacionadas com o setor imobiliário. Para estas relacionadas com o setor imobiliário para receber dividendos, tenho uma série específica, está bem, que na minha opinião faz sentido separar. Por isso esta aqui seria descartada de qualquer maneira, mas mesmo na série de REITs eu provavelmente iria descartar. Aliás, não iria descartar porque quando estamos a olhar para REITs não é o payout ratio que devemos olhar, mas sim para o AFFO payout ratio. Por isso, aqui neste caso, em termos de AFFO payout ratio, até está bastante aceitável, está bem? Por isso, aqui até poderíamos considerar, está bem? Agora, pronto, o que acontece é que não é indicada para esta série. Assim sendo, e tendo já visto as vossas sugestões, qual será aquela empresa que eu irei adquirir? Por isso, eu comparei com aquilo que foi sugerido e realmente se vocês tivessem feito uma sugestão que poderia talvez ser melhor que esta, então eu provavelmente iria adquirir uma sugestão vossa. Mas a verdade é que neste mês em específico encontrei uma ação bastante interessante com base no Excel que está disponibilizado no Patreon. Aquele que é relativamente ao potencial das ações com base na média de targets de analistas financeiros que estão em entidades financeiras credíveis. Por isso eu já vou partilhar contigo esse Excel, pelo menos essa tab em específico. Antes queria já dizer que agradeço bastante pelas vossas sugestões e algumas delas foram bastante boas. Aliás, a que eu mais gostei foi aqui a Calm. Houve uma outra que eu também gostei, mas esta aqui acho que foi muito interessante. É só uma questão de tempo para ver se faz sentido ou não adquirir a mesma, está bem? Por isso é só uma questão de tempo para eu voltar a fazer um estudo. Agora, relativamente à minha aquisição, esta aqui teve como base primeiro ver dentro dos Dividend King e Dividend Aristocratas, mas pronto, aqui há várias empresas e ver cada uma e entender qual poderá ser aquela que poderá ter se calhar melhor potencial ou mais indicada para o meu perfil investidor e objetivos para longo prazo, pode ser desafiante. Por isso, há aqui este fecheiro que está no plano 2 do Patreon, que realmente mostra aquelas empresas ou ações que poderão talvez ter maior potencial, não com base naquilo que é o meu valor justo, mas sim com base nos cálculos de analistas financeiros em diferentes entidades financeiras. Portanto, faz aqui uma média, por acaso aqui não diz um número de avaliações diferentes que foram utilizadas, mas podes ver aqui qual é que é o respectivo potencial com base nesses cálculos. Portanto, isto é externo, não é nada feito por mim, está bem? Portanto, isto é sempre utilizando outras fontes. E assim sendo, aquela que se destacou foi esta, KMB, e é por isso que eu quero partilhar esse estudo relativamente à mesma, que recentemente ela teve uma grande queda. Estamos a falar desde os seus máximos absolutos, uma queda de 40%, que é uma queda bastante significativa. E ao mesmo tempo estamos a falar de uma Dividend King. Por isso, se eu for aqui procurar aqui neste fecheiro KMB, conseguimos confirmar. Aliás, desculpa, ela não é só Dividend King, é também Dividend Aristocrata. Ou seja, isto significa que para além de pagar e crescer os seus dividendos há mais de 50 anos consecutivos, também pertence ao S&P 500, o que é um aspecto também positivo. Portanto, aqui esta que mostra este respectivo potencial, faz sentido fazer um estudo mais aprofundado. Por isso, eu vou partilhar a nível de análise técnica o que eu vejo, ou seja, tem sido uma ação que desde 2000, deixa-me lá ver, 2000 e quantos? 2000 e se eu for mais para trás, ver se encontro, portanto mostra este contínuo crescimento, muito bem, muito bem. Aliás, eu queria ver uma altura em que ela não tivesse a mostrar o contínuo crescimento. Exatamente, desde 1975 tem mostrado um contínuo crescimento, que é um aspecto positivo, contínuo crescimento. Houve aqui alturas que realmente falhou e desceu muito abaixo desse MMA, pelo menos com time frame diário, aqui novamente em 2008, mas pronto, justifica-se que foi relacionado com o Supreme, mas desde então tem sido este contínuo crescimento. Houve aqui uma altura que realmente teve novamente esta queda, ou seja, em 2018,
caiu aqui de volta dos 97, mas até então tem sido, este contínuo crescimento relativo próximo do SMMA. Até agora, ou seja, 2025 foi quando teve aqui uma grande queda e agora está neste nível de suporte. Pelo menos eu acho que é um nível de suporte saliente, ainda está em falling knife, ou seja, pode continuar a cair. O FM System, que é este indicador com base em várias médias móveis, realmente mostra que pode continuar a cair, portanto ainda está bastante vermelho, com tendência de declínio. A Simple Moving Average, com base com inputs de curto prazo, mostra que pode continuar a cair e também não temos ainda qualquer cruzamento com base na Exponential Moving Average com inputs de médio prazo. Por isso, também não temos qualquer sinal de inversão, portanto, ela ainda pode ser abaixo dos 97. Ou seja, até agora, a nível de análise técnica, a meu ver, existe uma maior probabilidade da mesma descer abaixo deste valor. Mas pronto, eu como acredito que este nível de suporte parece-me ser sólido e eu também vou investir para longo prazo e acredito que o preço que está atualmente pode ser interessante. A última vez que teve este preço foi aqui em 2013, então para mim faz sentido ponderar. Agora, com base no Seeking Alpha, podemos ver que tem um dividend yield que não é nada mau, de 5,16%, e teve uma queda de cerca de 23,56% no último ano. Se olharmos para a segurança dos dividendos, a começar pelo crescimento dos mesmos, tem crescido e paga há 53 anos consecutivos. Agora, se olharmos para o dividend safety, realmente tem um payout ratio bastante elevado, por isso temos que ter cuidado com isto. Mais tarde ou mais cedo podem talvez cortar os dividendos. Eu espero que isso não aconteça, há tantos anos que não tem acontecido, mas existe essa possibilidade. Eu já vi isso acontecer, atenção, por isso um dividend king que realmente cortou os seus dividendos existe e já aconteceu. Agora, um interest coverage bastante elevado, acima da média do setor, um total debt to equity elevadíssimo, muito acima da média do setor, portanto um dos aspectos mais negativos desta empresa, tal como podes ver, um elevado endividamento comparativamente aos capitais próprios, e aqui temos que ter bastante cuidado. Em termos de avaliação, o que é que nós conseguimos ver e comparar com a mediana do setor? Em termos de Price to Earnings Ratio, parece estar abaixo da mediana do setor, que é um aspecto positivo. Em termos de Enterprise Value to Sales, Enterprise Value to EBITDA e EBIT, vai mais ou menos de encontro à mediana do setor. Enterprise Value to Sales está realmente acima, mas de resto parece estar mais ou menos de encontro à mediana do setor. Price to Sales e Price to Book, especialmente Price to Sales está acima, Price to Book também, muito acima. Por isso aqui, quando olhamos para o valor de mercado a comparar com o seu valor contabilístico, realmente o valor de mercado está muito, mas muito acima. Para este tipo de empresa, acho que está exageradíssimo. Mas isto também é relacionado com o valor contabilístico da empresa, por isso isto também diz-nos muito em relação ao debt to equity. Mas daqui a nada já vai ser possível ver graficamente isto que eu quero dizer em termos de capitais próprios quando olhamos para o Simple Wall Street. Agora, isto em termos de avaliação. Agora, olhando para o crescimento, temos aqui o crescimento dos rendimentos que está acima da média do setor, pelo menos year over year, porque Ford está abaixo. Aqui realmente o Ford parece estar pior do que o year over year. Agora, EBITDA muito acima da média do setor, resultado operacional acima. Depois formos mais para baixo e olhamos para o crescimento do Return on Equity, infelizmente ambos estão negativos e abaixo da média do setor, tá bem? Portanto aqui é um declínio gigante, especialmente no crescimento do Return on Equity, ou seja, quando olhamos para os capitais próprios vamos entender completamente o porquê do debt to equity estar tão elevado, o facto de quando olhamos anteriormente para o price to book estar como está, tão acima, é porque realmente há aqui uma falha na parte dos capitais próprios, que é muito importante. Por isso, isto aqui deve ser o ponto mais negativo desta empresa e acho que é onde devemos olhar com mais atenção, porque justifica toda esta queda. Está bem? Agora, é colocar na balança. Será que isto pode ser uma possível oportunidade? Ou então a mesma vai continuar a cair e mais tarde ou mais cedo até ser obrigada a cortar os dividendos? Não é? Por isso, se isso acontecer, então a mesma ainda pode cair muito mais. Por isso é que eu estou a tentar alertar mais algumas vezes, porque existe aqui um risco maior associado a esta empresa. Pode parecer que não, porque é um dividend king e dividend aristocrata, mas sim, há aqui um grande risco associado. Em termos de margem de EBITDA, está acima da média do setor, margem do resultado bruto está praticamente de encontro, margem de EBITDA está um pouco acima, mas pronto, o que me interessa realmente é a margem operacional, por isso aqui está acima, mas a margem do resultado líquido também está acima da média do setor. Depois, quando olhamos para o Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets, aqui realmente está tudo muito acima da média do setor e o Return on Equity, pelos vistos, está muito elevado. Mas atenção, aqui o facto de estar elevado não é algo bom. Porquê? Porque não é porque o resultado líquido aumentou muito, é porque os capitais próprios que está no dominador deste rácio diminuiu, não é? Por isso, e aqui já conseguimos observar isso a partir do declínio do crescimento do Return on Equity. Por isso, pronto, temos que ter mais uma vez cuidado, porque já temos vários rácios a alertar-nos sobre os capitais próprios. Agora, no Guru Focus, o que é que nos diz? Mostra uma margem de segurança, por acaso, de menos de 30%, por isso aqui avaliam negativamente esta empresa. No Finbox, vamos olhar tanto para o DCF nos últimos 5 anos, porque eu quero aqui uma projeção mais recente, com base também nos multiples, utilizando o Enterprise Value to EBIT e também Price to Earnings Ratio, e claro, muito importante, DDM Stable Growth. Ou seja, com base no DCF,
Gordon Grotesi nos últimos 5 anos, uma possível valorização de 53,8% que está exageradíssima, mas é normal tendo em conta o declínio que a mesma teve. Ou seja, neste caso, sempre que eu olhar para uma fonte que utiliza o modelo DCF, tendo em conta a queda que teve, eu vou ignorar. Por isso, esta fonte, o Finbox, que utiliza o DCF, vou ignorar, vou já apagar. E agora, utilizando os múltiplos com base no Enterprise Value to EBIT, mostra uma possível valorização de 33,5% e compara com a Johnson & Johnson, PG, PepsiCo e por aí fora. Se olhar aqui com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de cerca de 26% com base e comparativamente às mesmas empresas. Agora, utilizando o DDM Stable Growth, aqui já mostra uma possível valorização de apenas 5%, já considerando a queda que teve. Agora, no Simple Wall Street, diz um alto nível de endividamento, já vamos ver isso com mais atenção. Aqui eles utilizam DCF, por isso aqui é ignorar, portanto dizem que está subvalorizado por quase 86%, mas pronto, aqui é para ignorar. Crescimento futuro, aqui deve estar provavelmente em declínio. Não, por acaso aqui diz que as projeções anuais do crescimento dos earnings está muito acima da indústria e do mercado, por alguma razão, e relativamente ao crescimento dos rendimentos, para as projeções anuais, acima da indústria e quase de encontro ao do mercado. O que eu acho estranho, mas pronto, se aqui o diz, não quer dizer que eles não possam, de alguma maneira, ter-se enganado, mas mesmo assim há que ter cuidado. Pronto, para a saúde financeira, tem ativos correntes inferiores aos passivos correntes e ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. E agora vem a parte mais importante graficamente, que é aqui o debt to equity. Ou seja, isto não é algo novo, portanto já houve aqui uma altura que eles tiveram até capitais próprios negativos, por isso eles continuaram a crescer em 2019, portanto isto aqui não é nenhuma novidade. Eles até, comparativamente ao histórico que tiveram, até não estão nada mal, ou seja, os capitais próprios até têm vindo a aumentar e o endividamento a diminuir, por isso, comparativamente a outros anos, isto até não é assim tão mal. Ou seja, eles agora, é verdade, têm um debt to equity de 500%, mas eles já tiveram um debt to equity de 1092, de 1202, entendes? Aliás, aqui já tiveram de 4000, por isso uma coisa mesmo doida. Aliás, a pior altura foi esta, foi menos 16.345%, porque para além de terem um elevado endividamento, também tinham capitais próprios negativos. Mas sim, realmente é um bocado doido o facto de terem aqui menos de 16.345%, acho que nunca tinha visto isto antes. Mas pronto, eles aguentaram-se e continuaram a crescer. E se tu fores ver graficamente, podes ver como o preço aumentou, mesmo tendo isto em consideração. Pronto, agora relativamente aos dividendos, passam todos os critérios? Não, há aqui um que não passa, que é o facto de ter um elevado payout ratio. Ok. Pronto, é aquilo que eu disse. Nós temos de estar sempre prevenidos porque pode haver a possibilidade deles mais tarde ou mais cedo cortarem os seus dividendos. Mesmo que sejam dividend king e dividend aristocratas. Pronto, relativamente a compras e vendas por parte dos insiders, houve realmente em 2025 várias vendas por parte de insiders. E conseguimos ver isso com mais atenção aqui. Portanto, houve o exercício de várias stock options, mas também houve vendas voluntárias, portanto, pela vontade própria, neste caso, do Chief Digital Technology Officer. Por isso, se eles estão a vender isto tudo, por alguma razão é, e realmente, tendo em conta a queda que teve, este aqui, não sei se foi a tempo ainda de, apanhar esta venda antes da queda, mas o facto de vender metade da sua posição é realmente agressivo. Vamos falar aqui de cerca de 2 milhões. Pronto, de qualquer modo, aqui temos conhecimento destas vendas que eu considero mais como um aspecto negativo do que positivo. Agora, no meu fecheiro, pelos vistos, não conseguiu ainda importar todos os dados, por isso eu não te consigo estar aqui a mostrar. Aliás, importou a demonstração de resultados e o balanço, por isso já conseguimos ter em consideração algumas coisas, como é o caso dos retornos anormais. Sim, nos retornos anormais tem sido um contínuo maioritariamente crescimento, o que é um aspecto positivo, ou seja, quando fazemos a subtração entre o Return on Invested Capital e o WACC, portanto aqui é algo positivo, provavelmente não temos ainda dados para fazer e contabilizar para o DCF, tendo em consideração que o DCF provavelmente iria estar enviesado. Na qualidade de informação diz que existe claramente um desequilíbrio financeiro, aqui não vale a pena usar da Modaran, aqui na parte da probabilidade de falência da empresa em até 2 anos está razoável, mas também próximo de bom. Mas pronto, está mais dentro do razoável. E em termos da força financeira da empresa, mostra um 6 em 9. Por isso a conclusão é apenas um bom. Aqui provavelmente nos múltiples e DDM não vai ser possível, tendo em consideração que não conseguiu importar aqui todos os dados, especialmente as empresas comparáveis. Por isso, aqui utilizando o fecheiro, ficamos só por aqui. No Stock Rover mostra uma margem de segurança de 36%, sendo o Value Score de 79%, crescimento de 66%, qualidade de 85% e sentimento de 1%. E com base na classificação de analistas, mostra mais um hold do que um buy. No Alpha Spread, aqui pelos vistos, não mostra. Deixa-me só rapidamente entrar na minha conta para ver se assim já irá mostrar. Pronto, ao entrar na minha conta, aqui já mostra que está subvalorizado por 30%.
mas aqui também contabiliza o DCF que não devia, por isso vamos olhar só para os múltiplos, e nos múltiplos dizem que está subvalorizado por 23%, no cenário base, no melhor cenário por 34% e no pior cenário subvalorizado por 15%. Agora, no Stock Analysis, com base na classificação de 12 analistas, diz que é mais um hold do Kumbay, está bem? Por isso atenção a isto. E utilizando o Market Beat, deixa-me lá ver, com base na classificação de 15 analistas, é mais um hold do Kumbay novamente. Por isso aqui há mais recomendações para manter do que propriamente para comprar. Por isso, mais uma vez, temos que ter cuidado, especialmente com esta empresa, que há aqui um risco associado maior do que se pensa, está bem? E o que eles estão a dizer é que, ok, apesar de haver aqui um upside de quase 30%, pronto, há aqui algum risco, por isso é melhor manter do que propriamente comprar. No Market Watch, podemos ver que houve uma redução da recomendação de compra, comparativamente há 3 meses, de 6 para 5. Entretanto, para manter, também houve uma redução, por isso, no geral, acredito que tenha havido uma redução só nas recomendações relativamente a esta empresa. Depois, no plano Pro do IVC.com, diz que está a ter um desempenho razoável e um possível upside de 33,6%. Mas aqui, como considera também o DCF, então eu vou ignorar por enquanto. Mas sim, esta é a empresa que eu tenciono adquirir para este mês e vou já fazê-lo. Ou seja, aqui este é o meu portfólio para esta série e vou procurar aqui por capa. Aliás, antes de procurar, deixa-me só ver quanto dinheiro tenho. Tenho 83,60 dólares, por isso deixa-me só fazer um pequeno depósito. Pronto, já estou aqui com 433 dólares. Neste caso, para esta série, é apenas 300 dólares. E agora, deixa-me lá pensar. Então, é KMB. Pronto, está aqui, exatamente esta. Portanto, recordo mais uma vez um risco maior associado devido àquilo que eu já expliquei. Vou comprar 3 ações que é o mais próximo dos 300 dólares, 292,17. Vou colocar uma ordem de compra ao valor de mercado, confirmar compra e está feito. O mercado está aberto, portanto a ordem já foi executada. E agora, se eu for ver, está alguns para aqui. Deixa-me colocar isto por ordem para ver se vejo, está praticamente no break-even, por isso está aqui. Começo com um prejuízo inicial de 10 cêntimos, mas é totalmente tranquilo. Agora, em termos de transação, tal como podes ver, adquiri por 97,402 e eu vou apontar exatamente isso aqui no Track Your Dividends. Por isso, eu vou aqui no instante, vou aqui Add Workaholic, exatamente, Add Holding, para esta série. Então, KMB, aqui é no Track Your Dividends, está bem? Número de ações foram 3, há aquele preço. Pronto, Add Holding e aumentou ligeiramente o Portfolio Yield. Acho que aumentou apenas 0,01%, por isso não foi nada de significativo. Mas podes ver que anualmente o que eu estou a receber em termos de dividendos é 604 dólares. Por isso aqui já foi um aumento até, não me digo muito significativo, mas expressivo. Portanto, esta é a minha partilha de estudos. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.